Me responda, há quanto tempo você compra produtos chineses? Agora, me responda há quanto tempo você deixou de comprar produtos americanos, europeus e de outras partes do mundo para comprar quase que exclusivamente no seu dia a dia produtos chineses. Bom, eu não preciso esperar a resposta. Eu posso falar por mim. Hoje em dia eu posso viver só com os alimentos e produtos produzidos no Brasil e complementar eles com os produtos da China. E por que que isso é importante? Bom, primeiro porque isso acontecia antigamente, há uns 50 anos, com os Estados Unidos. E agora não acontece mais, agora é com a China. Então a China passou a ser o parceiro mais importante do Brasil. Nós temos superávit comercial com a China, exportando alimentos e importando produtos industrializados. Bom, então, o Brasil, se a gente for ver bem, o resto do mundo relativamente não importa muito. É muito mais importante a gente manter uma relação muito próxima e forte com a China do que com o resto do mundo. É claro que a gente não pode deixar de ter relação com o resto do mundo, e a gente tem boas relações com o resto do mundo, mas dá para começar a entender que o resto do mundo tem mais interesse no Brasil do que o Brasil no resto do mundo. Até porque o Brasil é metade da América do Sul, é o país mais importante do hemisfério sul e é fundador do Mercosul, junto com a Argentina, e o Brasil é fundador dos BRICS. Resultado, o Brasil está numa situação muito, mas muito importante e muito melhor do que a maioria das pessoas enxerga por aí. Porque o Brasil não é só um paizinho, mas o Brasil é um país continental com uma população bastante grande, próxima dos Estados Unidos, da mesma ordem de grandeza da Europa. E isto que está acontecendo com o Brasil, de ter a China como principal parceiro econômico, no caso do Brasil, com enormes vantagens, porque nós temos superávit comercial enorme com eles. Bom, mas o que acontece? Isso está acontecendo também e vai acontecer cada vez mais com os outros países. Então a China passa a ser aquele país que ela passa a ser uma espécie de sol ao torno do qual se pode orbitar com uma certa segurança. E além do mais, veja, a China não tem base militar em nenhum outro país do mundo. A China não está querendo invadir outro país, é um país enorme. E tem determinadas vantagens, né? Ela tem 1,1 bilhão de habitantes, junto com os BRICS, então vamos falar dos BRICS em particular. A Índia, que é membro dos BRICS, tem mais 1,5 bilhão de habitantes. A Indonésia acabou de entrar nos BRICS e é mais ou menos um Brasil, digamos assim, de tamanho, de população. Ou seja, veja, os BRICS, eles estão meio que orbitando em volta da China, simplificadamente, e os BRICS em si já formam uma espécie de sistema solar, e muito poderoso, com a metade da população do mundo. A pergunta é: você gostaria ou não de fazer parte deste grupo? Bom, eu vou responder uma coisa absolutamente diferente de todo mundo por aí. Pois bem, a grande novidade é que sim, inclusive a Europa. A Europa, não se engane, ela está preparando a sua, digamos, entrada nos BRICS
Na verdade, ela não vai entrar, mas ela vai orbitar em volta dos BRICS, inclusive porque ela assinou um acordo de União Europeia com o Mercosul. E isso não foi à toa, não foi à toa. E isto não é uma derrota do Brasil ou do Mercosul, mas isso é uma vitória do Brasil e do Mercosul depois de 20 anos ou mais de lutas. E por que é uma vitória do Mercosul e dos BRICS? Porque, na verdade, antes, a Europa não assinava nenhum tratado com o Brasil porque ela estava em vantagem em relação ao Brasil e Mercosul. Só que agora a Europa passa a estar em desvantagem. Por quê? A gente vai tratar disso em outros vídeos, mas a Europa está se esfacelando. Está se esfacelando. A gente tem problemas econômicos, por exemplo, a Alemanha teve um PIB negativo ano passado e vai ter outro em 2023 e 2024, se eu não me engano, e vai continuar a ter PIB negativo. Resultado, a Alemanha já não é mais aquele país em torno do qual os outros países da Europa poderiam orbitar. Ela já não é mais a locomotiva toda potente da Europa. E isso está acontecendo em outros países. A França está com problemas. Veja, está com uma série de problemas políticos. O que é problema político? Insatisfação. Insatisfação. As pessoas não estão mais de acordo com o que está acontecendo. Querem trocar, querem mudança, querem novidade. E qual é a única mudança e novidade possível para a Europa? A única novidade imediata é fazer um acordo com o Mercosul. É na bacia das armas que eles fizeram isso. Não fizeram porque são bonzinhos ou porque querem dar alguma coisa, até porque esse tipo de conversa não existe entre países. Mas a União Europeia foi obrigada, foi empurrada para este acordo. Não é para salvar o Brasil, é para salvar a União Europeia. Não é para salvar o Mercosul, é para a União Europeia se salvar. Então, se eles estão precisando se salvar, é porque eles estão numa situação ruim. Eles estão numa situação decadente. Bom, a Europa está numa situação decadente e é a terceira maior economia do mundo. Eles vão se juntar a que outra economia grande do mundo para poder salvar? Bom, eles têm duas opções. A opção é continuar do jeito que está, que é os Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo. Mas como é que alguém vai se juntar aos Estados Unidos? Sendo que os Estados Unidos é que causaram toda essa bagunça lá na União Europeia. Não é que eles causaram a bagunça, mas eles pelo menos não resolveram. Então, não tem como continuar do jeito que está. Se continuar do jeito que está, vai ter o mesmo resultado, que é uma decadência cada vez maior da União Europeia. Então, a única solução para a União Europeia é ela buscar uma solução fora desse acordo que eles já têm com os Estados Unidos, que foi o grande ganhador, o grande libertador, a grande economia, mas isto não é mais suficiente. E todo país precisa de mercado, precisa de para quem vender. Gente, os BRICS têm mais da metade da população mundial. Ou seja, é claro que a China vai poder vender para esse monte de país, mas a China também tem um problema de população. Elas têm um limite para poder atender a todos os países. Logo, os produtos chineses vão começar a ficar mais caros, porque vai faltar gente para trabalhar na China. Bom, então tem a Índia, tem a Indonésia e tem o Brasil. Ou seja, esse bloco ele vai continuar dominante economicamente, sei lá, por 50, quem sabe 100 anos. Então, veja, o movimento
surdo, que não está fazendo muito barulho, mas que está ocorrendo na Europa, é buscar uma tábua de salvação com o Brasil, com o Mercosul, para que através do Brasil e Mercosul eles consigam ter condições de alcançar os BRICS. Veja, a importância do Brasil passou a ser multiplicada por um número muito grande. Não é mais o dobro, o triplo, o quádruplo do que era a importância do Brasil. O Brasil passa a ser um país extremamente importante nesta nova organização econômica mundial. É claro que a Europa nunca vai poder, ou pelo menos até onde pode se enxergar, pleitear entrar nos BRICS. Claro que não. Mas ela pode usar o Mercosul e do Mercosul, o mais importante, junto com os hermanos, é o Brasil, né? Ele pode usar como ponte. Veja como o pessoal de bobo não tem nada, né? Bom, já que eu estou com problemas na Europa, o que a gente tem que fazer? Tem que se associar a quem não tem problema. O Brasil não tem os problemas da Europa, se livrou dos problemas que tinha, graças a Deus, não deve mais ter problema, e o Brasil está sempre em franco desenvolvimento. O Brasil já teve um PIB 3 vezes maior do que se imaginava em 2023, 3 vezes maior do que o previsto em 2024, e deve continuar assim. Ou seja, o Brasil é maior que os problemas, está resolvendo os problemas, está crescendo, e o Brasil é um enorme hub, é um enorme centro para que as empresas possam vir aqui se instalar e passar a fornecer para os BRICS, tá certo? Ninguém vai botar empresa, indústria nos outros países, mas vai colocar no Brasil, vai colocar seus interesses no Brasil. Ou seja, o Brasil, apesar de não ser mais do que a 9ª economia do mundo, em vias de se transformar numa das 7 maiores economias do mundo, o Brasil não é só isso. Ele tem uma importância estratégica que pouca gente entende. É uma importância estratégica por tudo aquilo que ele é. Não é por tudo aquilo que ele deixa de ser. Ah, o Brasil não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Ah, os países também não são aquilo outro. Mas, veja, se você olhar aquilo que o Brasil tem de importante, aquilo que ele tem de potencial, eu diria para vocês que hoje o Brasil é a bola da vez. Uma coisa é certa, não temos inimigos, ninguém quer ser inimigo do Brasil, mas, por outro lado, todo mundo quer ser amigo do Brasil. Porque o Brasil tem futuro. O Brasil vai ser completamente diferente a cada ano que passar. Quem viver, verá. Então, por favor, se inscreva para a gente poder ter mais diálogos como esse, produtivos. De novo, o meu currículo está no link da descrição aqui embaixo, porque ele é um pouquinho grande. E espero sugestões e a gente vai se ver nos próximos vídeos com novidades. Porque, para falar o óbvio, tem um monte de gente aí que fala que 2 mais 2 é 4 e 3 mais 3 é 6 a toda hora. Um abraço, pessoal. Vamos destrancar a mente. Até breve. Tchau, tchau.